Aleluia, glória a Deus. Iniciando mais uma live sobre escatologia. Esperar o pessoal entrar. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Boa noite, pessoal. Como sempre, temos boas expectativas a respeito do assunto de escatologia, dos últimos tempos. E esse principalmente, que nós vamos tratar hoje, que é o arrebatamento da igreja. E embora você tenha pensado assim, mas será que a gente já tratou sobre isso? Na verdade não, Eu falei sobre o arrebatamento na live com o Diego, mas nós aqui na nossa conexão aqui da igreja, do Verbo Maringá, a gente ainda não tratou especificamente sobre o arrebatamento. Eu vou dar um tempinho aqui para esperar mais algumas pessoas, Edileuza, Cate, Ruth, Dona Belia, várias pessoas chegando aí, Glaucio. Temos 8 pessoas por enquanto, Geralmente as nossas lives dá entre 25 a 37, 40 pessoas, então vamos esperar um pouquinho aí, Chegar mais algumas pessoas. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Não é momento para estarmos ansiosos nem com medo, mas um momento de vivermos segundo a palavra, E o que a palavra promete para a gente é uma bendita esperança. Glória ao Senhor. Isso, a Cátia colocou aqui muito bem. As lives anteriores estão no canal do YouTube do Verbo Maringá e também no meu canal particular. Você pode procurar lá Sérgio Neiva, você encontra no canal do YouTube também. Nós usamos também as lives lá, Estamos colocando primeiramente na igreja, no canal da igreja, depois a gente coloca lá no canal, no meu canal particular, tá, pessoal? Então, Larissa entrou também. Amém. Aragonês está falando aqui que foi meu aluno em Goiânia. Amém. Mas será que foi de escatologia? A gente já deu várias aulas lá, Não sei se eu ensinei escatologia em Goiânia. Mas com certeza tem pessoas que já foram meus alunos. Nós já ensinamos escatologia em vários lugares, Em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, em Goiânia, eu acho que sim. Mas em Brasília, em Aquidauana, também acho que Curitiba, ensinei escatologia, e também em Porto Alegre, eu não me lembro mais os outros lugares, Ponta Porã também, Tem um pessoal bom do Mato Grosso do Sul que está aí conosco, que a gente morou muito tempo no Mato Grosso do Sul. Temos gente de São Paulo, Mato Grosso do Sul, aqui do Paraná. Amém. Sim, Marissa está dizendo aqui que foi aluna minha em Aquidauana. Amém, Marissa. Abraço para o Felipe também. Glória a Deus, irmãos. Então, vamos aqui. Temos 13 pessoas. Agora vamos começar a nossa live sobre o arrebatamento, Como eu disse no início, logo no início, para quem está entrando agora, a gente citamos algumas coisas sobre o arrebatamento, inclusive alguns textos, mas não falamos especificamente sobre o arrebatamento, tá bom? E eu vou começar dizendo o texto básico, Nós temos 2 textos básicos sobre o arrebatamento. Temos outros, mas os principais que citam o arrebatamento se encontram lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, e também temos o famoso capítulo da ressurreição e arrebatamento, que é o 1 Coríntios 15, que eu até aconselho você a ler bem deditamente ele, bem devagarzinho. 1 Coríntios 15 fala especificamente sobre a ressurreição e a existência da ressurreição dos mortos, e que haverá uma ressurreição. E aqui nesse versículo 50, 1 Coríntios 15, dos 50 até os 55, 56, ele trata especificamente sobre o momento da ressurreição e do arrebatamento. Naquele momento, que é o mesmo momento de que trata em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Amém? Então diz assim, olha só, no versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ele está dizendo que nem todo mundo, nem todos os cristãos vão chegar a dormir, a falecer, isso é o sentido bíblico. Mas transformados seremos todos. Então significa que, apesar de nem todos na volta de Jesus estarem mortos, alguns estarão vivos, mas uma coisa é certa, todo mundo será transformado, né? E aí no versículo 52 diz o seguinte: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então ele está falando aqui que será num momento, num abrir e fechar de olhos, algo rápido. E diz que também será ao ressoar da última trombeta. E depois que os mortos em Cristo, os que estão dormindo, o seu corpo está dormindo, depois que essas pessoas, esses nossos irmãos, forem ressuscitados, nós seremos arrebatados. Aqui não está falando da palavra arrebatado, mas quando você junta com o outro texto, que é em 1 Tessalonicenses 4, tá? Que nós vamos lá agora, em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13 em diante, quando Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ele estava dizendo para você não viver triste, sem esperança, como o povo do mundo, que vive segundo os padrões do mundo, achando que os projetos do mundo é tudo que eles têm que viver e é tudo que eles têm que buscar. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo os ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados. No original dá a ideia de sequestrados, né? Tanto é que a palavra no inglês, na Bíblia no inglês, é rapture, né? Raptados, sequestrados, retirados de uma hora para outra, juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esses dois textos são a base sobre o arrebatamento e sobre a ressurreição, que é o começo da primeira ressurreição. Como nós falamos lá em João capítulo 5, Jesus disse que haveria uma ressurreição, que seria a primeira ressurreição da vida, e depois a segunda ressurreição, que seria a ressurreição do juízo. Essa ressurreição do juízo nós tratamos numa live anterior sobre o juízo final. Amém? Mas aqui inicia a primeira ressurreição, que é a chamada ressurreição da vida. Nessa primeira ressurreição, ressurreição da vida, está aqui o começo, que será composto com a ressurreição dos irmãos que já faleceram, juntamente com nós que estaremos, no momento que a trombeta tocar, vivos aqui na terra e seremos arrebatados. Amém? E eu queria falar também uma outra coisa, que não falei ainda, né? Porque o assunto de escatologia é tão grande que a gente vai dizendo as coisas, mas existem muitos detalhes, muitos recheios que entremeiam. É como se o assunto de escatologia dos últimos tempos fossem tijolos, tá? Então existe o tijolo do juízo final, existe o tijolo da grande tribulação, né? Existe o tijolo do arrebatamento, existe o tijolo das ressurreições, existe o tijolo do milênio, mas entre um tijolo e outro tem uma argamassa, tem algo que liga, tá? Que são as conexões bíblicas e as simbologias bíblicas
que muitas vezes até estão no Velho Testamento, porque é preciso entender que o Velho Testamento deve ser estudado, deve ser meditado, deve ser lido, mas a vida que nós temos que viver hoje em dia é segundo o padrão do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento estão as cartas para a igreja, para aqueles que nasceram de novo. Os livros do Velho Testamento estão repletos de simbologias e de tipologias e de ensinos que foram feitos para o povo de Israel e também para antes do povo de Israel, para Abraão, né? Desculpa, e aqueles, tudo que aconteceu durante o livro de Gênesis, que são o que nós falamos aqui, as dispensações anteriores, né? E aquilo tudo apontava para a pessoa de Jesus, apontava para a obra que o Senhor fez na cruz do Calvário, e apontava também para a ressurreição, e apontava para as coisas que iam acontecer no futuro. Então por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas dessas argamassas, desses recheios, que remetem a algum texto do Velho Testamento, né? E eu quero dar uma dica aqui para você, não sei se você percebeu, há uma palavrinha aqui, há algo que se repete nos dois textos. No texto de 1 Coríntios 15, a partir dos versículos 50, e também nesse texto de 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. E qual é? Eu vou ler aqui e você vai ver. Olha só. Versículo 16 de 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, 16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então a palavra que se repete é trombeta, tá? E no outro texto de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, né? Nós vamos ver o outro texto, acho que deve ser 52, isso mesmo. Diz assim, no momento, 1 Coríntios 15, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então o que é que nós temos aqui em comum em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 1 Coríntios 15, 52? Nos dois textos que está tratando do arrebatamento, os dois citam uma tal de uma trombeta que vai tocar, né? Eu quero falar isso aqui bem direitinho, explicar, porque há também pessoas que acreditam que a igreja vai sofrer debaixo da grande tribulação, vai passar pela grande tribulação até a metade, né? São chamadas o pensamento mid-tribulacionista. Eles acreditam que vai passar até a metade. Segundo o que nós cremos, segundo aqueles pontos que nós colocamos alguns vídeos atrás, né, sobre interpretação literal, dispensacionalismo, e que Deus tem projetos para os gentios, para os judeus e para a igreja, e tem profecias a respeito desses três povos. Se nós respeitarmos esses princípios bíblicos, se nós respeitarmos essa forma de ver, né, você vai ver que mesmo esse pensamento midi-tribulacionista, ele carece de sustentáculo. O que realmente não tem de sustentáculo nenhum é o pós-tribulacionista, ou seja, que a igreja vai passar por toda a tribulação e só vai ser arrebatada no final. Esse tem muitos argumentos que não dão base a ele, né? Mas há esse do mid, um dos textos que esse pessoal sustenta, que a igreja vai passar até um meio, é porque aqui fala de trombeta. Num dos versículos diz que é a última trombeta, no outro versículo diz a trombeta de Deus. E eles confundem porque haverão 3 juízos durante a grande tribulação, né? Nos primeiros 3 anos e meio haverá o juízo dos 7 selos e também os das 7 trombetas. E nos últimos 3 anos e meio haverá o juízo das 7 taças, tá? Ou dos 7 cálices, né? Da ira de Deus. Então a confusão existe porque a última trombeta de 7 de juízo é mais ou menos no meio da grande tribulação. Então esse pessoal confunde, dizendo que, porque aqui está escrito num desses textos que vai soar a última trombeta, então seria a última trombeta do juízo, tá? Mas existem muitas argumentações, eu vou citar algumas aqui. A primeira é que essa trombeta aqui que é tocada, tanto em 1 Tessalonicenses 4, 16, como em 1 Coríntios 15, 52, é uma trombeta de vitória. E é uma trombeta de Deus
É uma trombeta que nós vamos citar agora, daqui a pouco, o texto do Velho Testamento, que dá a entender qual é o significado dessa trombeta e por que ela era chamada a última trombeta. Enquanto que a sétima trombeta de juízo não é uma trombeta de alegria, é uma trombeta de juízo. Então, quando a trombeta toca no meio da grande tribulação, ela traz juízo. Em nenhum momento lá no texto do Apocalipse, quando cita a sétima trombeta, há um momento de alegria, de regozijo, e nem deixa entender que é um arrebatamento, né? Então é muito fraco esse argumento, dizendo que essa última trombeta aqui é a última trombeta das 7 trombetas de juízo. Baseia-se unicamente no fato de que supostamente seria a sétima, a última das 7, né? E que tem o nome de trombeta. Mas todas as outras argumentações não se sustentam. Porque essa trombeta aqui que Paulo está citando, ela traz alegria, traz arrebatamento e ressurreição. Aquela trombeta lá, ela traz juízo. É diferente. Aquela não é chamada de última trombeta, embora seja a sétima trombeta. Mas aqui é chamada de última trombeta por causa do texto que nós vamos citar agora, do Velho Testamento, do simbolismo que ela representa. Amém? Que é um simbolismo de reunião e de alegria, e não um simbolismo de juízo. Tá bom? Agora você junta todos os outros textos bíblicos que dão base para que a igreja não vai passar nem mesmo nos 3 primeiros anos da grande tribulação, você vê que a argumentação de que nós vamos passar pelo meio da tribulação, ela é pífia, ela é fraca, ela se sustenta unicamente nisso e naquela falta de entendimento que nós colocamos lá de Mateus capítulo 24, quando as 3 perguntas dos apóstolos têm a ver com algo que aconteceu com Israel no ano 70 e as demais coisas é a respeito da grande tribulação. E nós falamos isso aqui numa live, que se você não assistiu, é chamada live O Sermão Profético, né? Que aquele texto é especificamente para os judeus. Na verdade, é o primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus, onde Jesus está dando uma palavra profética, se assim, podemos assim dizer, como o Messias de Israel para os últimos judeus que estarão lá sendo perseguidos pelo anticristo nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Amém, queridos? Então, ali é um outro contexto, e aí o pessoal junta esse texto que supostamente seria para a igreja, né, que eles entendem assim, Mateus 24, e junta também com essa questão da última trombeta, e aí argumenta que a igreja vai passar até o meio da grande tribulação. Há também argumentações de cunho puramente emocional e de opiniões pessoais, como por exemplo o fato de acharem que a igreja precisa ser revinada debaixo de uma grande tribulação. Mas é um desconhecimento do propósito da grande tribulação. A grande tribulação não vem para refinar a igreja. A grande tribulação vem para trazer juízo sobre os judeus que negaram Jesus e um juízo sobre as nações. Esse é o motivo pelo qual há a grande tribulação. A grande tribulação é também um assunto que nós vamos tratar em uma outra live, a 70ª semana, ou seja, a semana de número 70 da profecia que foi dada através do anjo Gabriel para Daniel e que é específico para o povo de Israel. Por isso que eu digo que a grande tribulação não é só o juízo das nações, mas também um tempo de angústia para Jacó. Como diz o Velho Testamento, é algo específico, uma semana profética de 7 anos, especificamente, não só para as nações serem cair juízo sobre elas, mas também a 70ª semana para o povo de Israel, quando finalmente eles vão reconhecer a Jesus como Senhor. Então esse argumento ele não se sustenta em si. Como eu disse, se você realmente for fiel aos preceitos bíblicos e interpretar a Bíblia de uma forma literal, você vai ver que só pode realmente... É claro que eu respeito as opiniões, eu não estou dizendo que nós somos o dono da verdade, nem a nossa igreja, nosso ministério, nem o nosso povo são os donos da verdade. Não, respeitamos porque a Bíblia está aí para todo mundo, graças a Deus, porque todos que receberam Jesus são filhos de Deus. Mas assim, cada pessoa tem a sua opinião. Nós cremos que se formos literais com relação à palavra de Deus, não vemos qualquer lógica para que a igreja passe pela grande tribulação ou que passe pelo menos até a metade da grande tribulação. Então, voltando aqui ao ponto da trombeta de Deus, que é a última trombeta, nós vamos citar aqui o famoso texto aqui do Velho Testamento, que está lá em Números, no capítulo 10, tá? Números, no capítulo 10,
A partir do versículo 1, tá? Porque aqui ele já vai explicar o que acontece. O Senhor está dando instruções para Moisés. É muito importante esses trechos em que Deus dá instruções para Moisés, porque toda vez que Deus dá instruções para Moisés para fazer algo, produzir algo, construir algo, você pode ter certeza, esse algo sempre tem uma simbologia profética, né? Por exemplo, o tabernáculo. Tem algo a ver apontando para Cristo, para a nova criação, para a nova realidade e para aquilo que ia se consumar e o reino de Deus. Então aqui veja bem, ele disse assim, versículo 1, Números capítulo 10, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés, presta bem atenção, faze 2 trombetas de prata. 2 trombetas de prata. Isso é muito importante, porque muita gente sustenta que vai ser tocado um chofar. O chofar era uma trombeta de um chifre de carneiro. Mas as trombetas escatológicas, elas são de prata, tá? Por quê? Presta atenção. Por que tinha que ser de prata? Porque o chofar, quando você toca o chofar, ele tem uma sonoridade que atinge até um certo limite, porque ele ressoa dentro de um chifre. Mas a trombeta de prata, ela contém como base metal, então ela ressoa mais longe. E o motivo pelo qual Deus mandou fazer trombeta de prata é por causa disso que ele vai descrever aqui. Ó. Faze 2 trombetas de prata de obra batida, as farás, servir-te-ão para, olha só, convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Então, ele vai explicar aqui 2 tipos de toque, 2 tipos de atitudes. Uma para convocar o povo e a outra para mandar todo mundo se levantar para ir embora. Ok? Aí ele diz, versículo 3, quando a tocarem, toda a congregação se ajuntará na porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças, os milhares de Israel. O que ele está dizendo é o seguinte, dentre os toques que ele vai dizer daqui a pouco, tem um que é para convocar, para ficar todo mundo junto. Tá? Quando toca as 2, é o povo todo que tem que juntar. Quando toca uma trombeta, é somente a liderança. Tá? E aí ele diz assim, versículo 5, quando as tocardes arrebate, partirão os arraiais que acham acampados do lado oriental. Aqui ele já começa a dar a dica de qual é o tipo do toque. O toque que é para partir é arrebate, né? Vou fazer mais ou menos aqui o som. Seria pá, 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 pá. Isso é o arrebate. Tá? Existe uma diferença entre um toque contínuo tá, e o toque arrebate. Pá, 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 pá. Então ele está dizendo que quando tocardes arrebate, partirão os arraiais que se encontram acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez a tocardes, arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do sul. Arrebate, as tocarão para as 2 partidas. Lembra do que está escrito em 1 Tessalonicenses 4? De nós que estamos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que já dormiram. Então tem um toque que parte aqui ele está falando simbolicamente, presta atenção. Quando tocar, arrebate, partirão os arraiais que acham acampados do lado oriental. Então, esses arraiais que estão acampados do lado oriental é uma simbologia do primeiro toque da ressurreição. Tá? Mas quando a segunda vez a tocardes arrebate, a segunda vez, partirão os arraiais que se acham acampados do sul. Tá? No sul, ou seja, aqui seria uma simbologia do segundo toque, que é o toque do arrebatamento, tá bom? Mas vamos continuar. Aí ele diz mais, versículo 7, olha que coisa interessante, 7, mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-la-eis, porém não arrebate. Ele está dizendo o seguinte, quando é para juntar o povo, toca um toque contínuo, junto o povo. Mas quando é para dar uma ordem para todo mundo ir embora, é arrebate, sendo que há 2 toques de arrebate. O primeiro para os povos que estão do lado oriental, daquele acampamento, e a segunda vez tocada para os povos que estão do lado sul. O que é interessante é que ele cita 2 toques de arrebate 2 vezes, mas para congregar todo mundo só fala de uma vez. Do que é que estamos falando? O toque de uma trombeta é uma simbologia de salvação.
de uma trombeta contínua. O toque arrebate de duas trombetas é uma simbologia da ressurreição e o arrebatamento. Ok? Vamos lá, vamos continuando. Os filhos de Arão, versículo 8. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Tá? E aí ele vai dizendo sobre o que deve fazer quando vai atacar os inimigos e tal. Então preste atenção. Havia dois toques, tá? O toque arrebate, que era para todo mundo ir embora, que é chamado de última trombeta, porque depois que estão feitas todas as reuniões, tudo que tem que ser feito, é o toque final para sair daquele lugar, é um toque arrebate. Mas quando era para congregar o povo, para qualquer coisa, é um toque contínuo. Esse toque contínuo pode ser para resolver algo, pode ser qualquer coisa, é uma coisa que é comum, tá? Mas o toque arrebate era o último, era aquele que dizia, vamos embora, recolhe tudo, pega as barracas, que a gente está indo embora. Amém, queridos? E aí a gente vê o que é que significa o arrebatamento, a última trombeta. A outra trombeta é uma trombeta arrebate, que é tocada duas vezes. A primeira para a ressurreição dos mortos e a segunda toque arrebate para nós que só seremos arrebatados. Você entendeu qual é a diferença? Esses toques aqui são toques específicos e são toques que têm a ver com reunião e ir embora. Não tem nada a ver com o toque da trombeta, das 7 trombetas, que são toques de juízo. É outra coisa completamente diferente. Além disso, vamos para outro texto que também às vezes traz confusão. Você lembra que nós falamos em uma outra live? Se você não assistiu, mais uma vez eu aconselho você a assistir essa live do sermão profético, onde nós tratamos ali de Mateus capítulo 24. E lá, em Mateus capítulo 24, vou abrir aqui, 24, 31, tá? No meio do período lá da grande tribulação, aí nós vemos ali em Mateus capítulo 24, no versículo 31, o seguinte, presta atenção, né? Na verdade, é logo depois que termina a grande tribulação, tá? E aí há isso aqui, ó, no final da grande tribulação, no versículo 29, vamos ler todo o contexto. Logo em seguida a tribulação daquele dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso tudo acontecendo lá, naqueles últimos instantes do 7º ano da grande tribulação. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Que povos? Os que estão lá na grande tribulação, né? Que não querem aceitar a mensagem do Evangelho, do Evangelho do Reino, não aceitou a mensagem dos 144 mil, tampouco aceitou passivamente a mensagem das 2 testemunhas, que nós vamos tratar em uma outra live, né? E mataram aquelas testemunhas, e mesmo com a ressurreição delas, ainda assim não aceitaram. Veja que ponto estará a incredulidade desse povo, né? É um povo totalmente voltado para o aspecto natural, onde tudo a ciência explica, e se houver um milagre ou algo caindo do céu, tudo é explicado pela ciência, e se for de algum Deus, eles vão dizer que é um Deus maligno, porque um Deus bonzinho, que é o bom Deus, não vai fazer um negócio como esse. Veja como é que é a mente deles, eles não têm respeito, nem qualquer temor a Deus e a sua palavra, e desconhecem essas coisas que nós estamos tratando aqui. E aí diz o seguinte, eles lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Agora o que diz o 31, presta atenção. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí alguém diz, olha aqui, tá vendo? A igreja vai estar aqui, é os escolhidos, tal. Mas presta atenção, eu disse agora, lá no texto de Números, no capítulo 10, que Deus mandou fazer 2 trombetas. E essas trombetas tinham 2 tipos de toque. Um toque era o toque da última trombeta, que é para ir embora, arrebate, tá, tá, tá. Mas havia um toque contínuo, um clangor contínuo para reunir. Então o que ele está falando aqui? Isso não é a trombeta do arrebatamento, irmão. Isso aqui é a trombeta da reunião daqueles que se converteram dentro da grande tribulação
Porque logo depois você começa a ver no capítulo 25 os juízos das virgens nécias e prudentes, e em 25:31 o juízo dos bodes e das ovelhas. As virgens nécias e as virgens prudentes, as 10 virgens, é uma tipologia do julgamento dos judeus, para ver quem foi salvo e quem não foi salvo. E a partir do versículo 31, a tipologia do julgamento dos gentios, para ver quem foi salvo e quem não foi salvo. Quem foi salvo é ovelha, quem não foi salvo é bode. Então, essa trombeta é uma trombeta de reunião. Para quê? Para o juízo. O juízo, claro, para especificar quem são os escolhidos, ok, queridos? Mas veja, é um toque de reunião, não é um toque para arrebatamento, não é um toque arrebate, tá? Então não há muita força esse versículo para dizer que isso aqui é uma trombeta que vai ser tocada no final da grande... Porque esse texto aqui também é usado pelos pós-tribulacionistas, tá? Os pós-tribulacionistas creem, né, que isso aqui é prova de que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Mas por vários motivos nós sabemos que não é, dentre os quais a característica dos 2 toques das trombetas, tá? E um outro motivo é que senão 1 Tessalonicenses 4 estaria em contradição, porque lá fala que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, e Jesus não vai tocar os pés aqui na terra. Mas esses episódios descritos aqui em Mateus capítulo 24 tem a ver com todo olho verá o sinal do Filho do Homem, e depois disso você vê que Jesus vem, a profecia dizendo que ele vai botar os pés no Monte das Oliveiras, a profecia que diz que ele vai depois instituir o milênio, quando ele vai reinar com cetro de ferro aqui nesta terra. Então essas profecias têm a ver com a segunda vinda, e não com aquele episódio lá do arrebatamento, que é 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante, e como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Amém, queridos? Então essa questão das trombetas é muito importante. Então a trombeta tocada como um clangor contínuo é a reunião. Ela é uma tipologia de salvação, tá? E para o pessoal que vai se converter durante a grande tribulação, que embora sejam salvos, não farão parte da igreja, isso é uma coisa que algumas pessoas confundem, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Eles serão reunidos, os escolhidos ali, dentre os povos que vão padecer durante o período da grande tribulação, tá? Existe essa diferença. A igreja, ela é um organismo vivo, ela é a noiva, e ela tem data de início e terá data de fim. Não que vai acabar o povo, não é o povo, mas a obra da igreja aqui na terra, tá? E a permanência da igreja aqui na terra, ela termina no dia do arrebatamento, tá? Começou lá no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre todos, inaugurando então a dispensação da graça, que é a dispensação do Espírito, que é a dispensação em que a igreja está inserida, tá? E vai terminar no dia do arrebatamento e da ressurreição. Aí algumas pessoas pensam aqui, eu até citei em uma outra live, então por que o Espírito Santo vai subir, como é que o povo vai se converter? Mas em nenhum lugar está dizendo que o Espírito Santo vai subir, irmão, o Espírito Santo vai permanecer. Né? Porque os outros textos aqui de Apocalipse, por exemplo, quando é quebrado o 6º selo, o que acontece? É visto as almas daqueles que por causa do testemunho de Cristo vão morrer, e esse aí é o povo que vai se converter durante a grande tribulação. Que pessoas são essas? Então, algumas pessoas perguntam pra gente, quer dizer que vai ter gente da igreja que vai ficar? E aí eu sempre digo o seguinte para essas pessoas que me perguntam. É uma coisa muito particular. É mais ou menos como saber quem é que está salvo e quem não está salvo. Ninguém sabe quem está salvo e quem não está salvo. A gente tem ideia por causa do fruto da vida da pessoa. Mas é uma coisa tão particular, né, de você com teu Deus, que eu não posso chegar para você e dizer que você não é salvo, não é verdade? Eu não posso chegar e dizer para você que você é infiel, se eu não tenho provas disso, porque só quem conhece o coração do homem é Deus, tá? Então, eu sempre digo da seguinte forma, todo mundo que verdadeiramente recebeu Jesus como Senhor da sua vida e o ama,
está procurando viver de acordo com o que está escrito na palavra, servindo a Ele em fidelidade, temor e tremor, essa pessoa com certeza será arrebatada, né? Com certeza. Então quem vai ficar? Quem vai ficar é quem se desviou, né, durante muito tempo, tá? Talvez não tenha qualquer consideração para com o Senhor mais. Há pessoas que aceitaram Jesus um dia e não querem mais saber de igreja, e não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Só acredita que existe Deus, existe Jesus, o resto eles não acreditam mais em nada. Isso aí é muito perigoso. Corre o risco realmente de não ser arrebatado. Porque é uma coisa particular entre a pessoa e Deus. Eu não estou dizendo que todo mundo que saiu da igreja vai ficar aqui, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todo mundo que vive uma vida como essa pode ser, né, que esteja dentro desse grupo que vai ficar aqui, os chamados deixados para trás, né? Como dizia o Tim LaHaye naqueles livros que ele fez, né? Deixados para trás. Tá? Que ali não é Deus que deixou e esqueceu eles. É eles mesmos que não levaram em consideração a palavra de Deus e o que está escrito em momentos como esse. Talvez esse momento que nós estamos tendo tantas lives, né, inclusive muitas de cunho escatológico, seja uma forma de Deus atingir outras pessoas que de outra forma não iria para a igreja para ouvir um curso sobre escatologia. Tá? E eu acredito que seja através do ao vivo aqui, da live, ou através até mesmo acessando as gravações depois no canal da Igreja Verbo da Vida, ou no meu canal particular, outras pessoas que não estão na igreja possam ouvir o que está sendo pregado, ensinado aqui, melhor dizendo, ensinado. Então, é uma maneira de atingir essas pessoas, mas voltando ao ponto, deixados para trás, na verdade são aqueles, pessoas da família, que sabe que o familiar, o pai, ou a mãe, ou a filha, ou qualquer uma dessas pessoas estão indo para a igreja, é fiel, mas não quer de maneira nenhuma ter qualquer coisa com cristão, nem com Bíblia, nem com Deus, não quer saber de Jesus, e aí depois que a filha desaparece no arrebatamento, o pai desaparece, a mãe desaparece no arrebatamento, vai cair em si, infelizmente só depois, né? E vai perceber que aquilo era verdade, né? E aí vai fazer o quê? Só tem duas opções. Ou vai para o inferno crendo na mensagem do anticristo, ou recebe Jesus de uma vez por todas, mas, como estará no período da grande tribulação, vai sofrer muito. E a Bíblia não diz claramente que vão morrer todos, mas deixa entender que a maioria vai morrer. Então, é triste isso, saber de tantas pessoas que vão morrer durante o período da grande tribulação pela perseguição do anticristo, dos seus exércitos e de tudo mais. Né? É muito triste isso. O primeiro bonde, o primeiro trem, o primeiro avião é o que é o bom, é o avião de Cristo, é o avião da dispensação da graça, que é esse que nós estamos vivendo agora. Aceitar Jesus de coração, confiar e se entregar totalmente a Ele e ser salvo, conforme diz lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Tá? Então pessoas vão ficar aqui, vão cair em si. Por que eu não vi papai? Por que eu não vi minha filha? Por que eu não vi o vizinho? Por que eu não vi vovô? Por que eu não vi... Eu estava cego, essa aqui é a verdade, desapareceu de uma hora para outra, né? Porque o mundo vai começar a dar justificativas, né? Como é que vai justificar o fato de milhões de pessoas desaparecer de uma hora para outra? Como é que pode isso, né? Como é que vai explicar uma coisa dessa? É por isso que hoje a humanidade ela é bombardeada por conceitos pseudocientíficos, né? Sobre outras dimensões, outras realidades e tudo mais. A ideia é trazer a noção para o mundo durante o período da grande tribulação que os cristãos desapareceram não porque Deus tinha prometido que Jesus ia levar a noiva, porque isso para eles é uma coisa assim religiosa, é uma coisa para tolos, para bobos, né? Para pessoas que não têm noção, né, da grandeza do universo, pessoas que não têm noção da ciência, né? Com certeza esse povo foi retirado aqui porque era necessário para não atrapalhar a evolução do planeta nem a evolução da humanidade e do ser humano. Então é esse ponto de vista que vai ser pregado e por isso que tanta gente vai acreditar nisso e somente aqueles que tiveram já um contato com a mensagem do Evangelho é que vão perceber o engano e o erro
E infelizmente vamos sofrer bastante durante a grande tribulação. Mas nós, irmãos, que já aceitamos Jesus como o Senhor da nossa vida, não devemos temer, porque nós não vamos passar pela grande tribulação. Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir a trombeta soar, a trombeta tocada arrebata, a trombeta do levantar dos acampamentos de Israel. É a tipologia, a simbologia do Velho Testamento, trazida para uma realidade que vai acontecer conosco a qualquer momento. Então vai ser como num abrir e fechar de olhos. A ideia de abrir e fechar de olhos, como naquela época não havia lâmpada, nem lâmpadas, somente havia com fogo, né? Candeeiros e coisas assim, velas, não havia lâmpadas elétricas, eles não tinham essa noção de velocidade da luz, né? Então a melhor forma de explicar algo rápido é piscar o olho, porque você pisca tantas vezes os olhos que nem percebe a rapidez com que os seus olhos estão piscando. Então a ideia que ele queria dizer é algo assim, instantâneo, como na velocidade da luz. Vai ser de um momento para outro, tá? Pode ser agora, nesse momento, de repente acontecer tudo, né? Ou pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, porque uma coisa é clara, irmãos, o arrebatamento não precisa de sinais. E como eu disse ontem na live lá com o pessoal do Verbo Copacabana, lá com o Diego Chaves, isso tudo que está acontecendo com esse coronavírus não são sinais, mas pode ser a preparação de um cenário profético. Não é a mesma coisa? Não. Porque sinal pela Bíblia é algo muito forte, muito, muito grande, tá? É algo que não deixa dúvidas, é algo que não é assim um terreno como esse que a gente está pensando, mas será que é? Será que não é? Porque talvez que você, eu espero que não esteja amedrontado, mas talvez para uma pessoa amedrontada diante dessa pandemia aí, possa parecer que isso é algo terrível. Mas qualquer pessoa que analise bem os dados e a história da humanidade, verá que houve coisas muito piores na humanidade, de muito maior quantidade de mortandade e muito maior crise financeira e muito maior choque diante do povo, e nem assim foi sinal para o arrebatamento, né? Eu cito alguns, né? A peste negra, que é chamada a grande praga da Idade Média, né? Quando uma certa quantidade de doença que havia somente na Ásia, na China e na Mongólia, veio por causa de uma guerra que estava havendo lá por colônias que eram de Gênova, da Itália. Eles trouxeram num navio e entrou no porto de Gênova, entrou na Itália por Gênova, a peste que invadiu a Europa e matou milhões e milhões de pessoas. Foi uma coisa muito pior do que tudo isso, muito, mas milhares de vezes maior. E a crise em todos os sentidos, toda a sociedade foi abalada, pessoas que antes eram ricas ficaram miseráveis, pessoas perderam tudo, acabou, foi tudo, quase todo mundo morreu, muita gente morreu, houveram cidades que foram dizimadas por causa disso, e o mundo passou, e a igreja estava no meio disso tudo. Depois teve o período da Inquisição, quando muitos morreram. Não foi tanta mortandade quanto a peste, mas foi também um período de muita perseguição, né? Depois teve a Primeira Guerra Mundial, onde milhões morreram. Depois da Primeira Guerra Mundial teve a gripe espanhola, que falam-se muito aí, que morreu tanta gente, inclusive muitas pessoas conhecidas, inclusive o presidente do Brasil morreu dessa gripe espanhola. E depois teve a Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões morreram, irmão, na Segunda Guerra Mundial. Uma crise financeira tremenda houve ali, inclusive a Segunda Guerra Mundial veio no arcabouço como resultado da crise financeira dos anos 30, que quebrou muita gente, muitos se suicidaram. Então esse mundo já passou por coisas terríveis, irmãos, horríveis, e nem por isso foi sinal. Tá? Então o que está acontecendo não é um sinal, mas pode ser a preparação para um cenário profético. Mas diante de tudo isso, eu tenho a dizer o que Paulo disse, quando ele citou aqui em 1 Tessalonicenses: irmãos, não andem atribulados nem atemorizados, porque nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós temos a bendita esperança, que é o que está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. Quando Paulo diz na carta para Tito o seguinte, ele diz assim, olha só, ele diz assim: aguardando a bendita esperança
e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. Nós não vivemos por esperança, nós vivemos por fé. Não pelo que vemos, ou que ouvimos, ou que sentimos. Nós vivemos por fé. Mas nós temos uma esperança, que é chamada de bendita esperança. Esperança é o que se espera. Então é algo que já foi determinado, que vai acontecer. Não é preciso usar fé. Não é preciso usar fé para que Jesus vai voltar. Não é preciso usar fé para crer que nós seremos arrebatados. Né? Você precisa crer na Bíblia, mas não é preciso usar fé para, vamos crer para que haja e que exista um arrebatamento. Já vai acontecer, quer você crer, quer não crer, vai acontecer. Mas para nós, crentes, é meramente um sentido de espera. É uma bendita esperança. A manifestação da glória do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja. Quando a trombeta tocar, você ouvir aquele toque de arrebate, você pode ter absoluta certeza que é o momento da gente se encontrar nos céus com o Senhor. Glória a Deus. E a partir desse momento o nosso corpo será transformado, irmãos. Toda dor desaparecerá, toda dificuldade física desaparecerá, dificuldade intelectual. Eu sempre gosto de dizer para o pessoal que o corpo ressuscitado, o corpo transformado, melhor dizendo, ressuscitado para quem morreu, mas para nós que seremos arrebatados, seremos transformados juntamente com os irmãos que serão ressuscitados. Esse corpo transformado é um corpo glorificado. E o que é glória, irmãos? Deixa eu dizer o que é glória. Em linhas gerais, resumidamente, de uma forma bem direta, se tem uma palavra que a gente pode escrever o que é glória, eu vou dizer que sabe qual é? Energia. É a melhor palavra que descreve glória. Quando se diz, olha, a glória do Senhor, está falando da energia do Senhor, do poder de Deus. Só que a glória é uma energia tão tremenda que ela não só energiza, como ela traz vida em todos os aspectos, como ela traz luz. Então, todo corpo glorificado é um corpo extremamente energizado, é um corpo cheio de vida e é um corpo cheio de luz. Tá? Então, o corpo glorificado é um corpo que ilumina. É incrível isso, né? Por quê? Porque é energizado. Por isso que a pessoa que é ressuscitada e é transformada, por isso que Paulo diz, é preciso que a corruptibilidade seja revestida da incorruptibilidade. Ele está falando aqui, é preciso que a vida das células que morrem e vão envelhecendo tem que ser retirado para ficar um corpo em que as células não morrem, elas são incorruptíveis, ou seja, elas não apodrecem, elas não são deterioradas, elas são energizadas, elas são glorificadas, elas são iluminadas, elas são células que foram projetadas e feitas por Deus, como Ele projetou no início, lá para Adão e Eva, antes dele comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a morte espiritual vir sobre ele. Se é uma palavra que a gente pode explicar sobre morte espiritual, eu acredito que morte espiritual é um código genético de morte das células. É isso que é morte espiritual. Ela começa espiritualmente e ela traz uma consequência genética, melhor dizendo. Começa espiritualmente, então a morte espiritual começa com o quê? Com a condenação eterna. E ela se reflete com uma mutação genética, um código de deteriorização. Porque quando as pessoas morrem espiritualmente, elas perdem a conexão da energia da glória de Deus. Entendeu? E é por isso que essa maldição recaiu geneticamente sobre todos os corpos. Inclusive, hoje você pode ser filho de Deus, nascido de novo, mas ainda existe um inimigo a ser vencido. E qual é o inimigo a ser vencido? A morte, como diz aqui o texto bíblico. O último inimigo a ser vencido é a morte física. Mas, na verdade, isso já foi vencido na cruz do Calvário. Mas nós não usufruímos ainda dessa realidade do corpo glorificado, porque ainda existe uma cronologia profética para se cumprir, irmãos. E existe um período chamado dispensação da graça, onde todos os povos têm que ter a oportunidade de receber Jesus. Então, o nosso papel aqui é embaixador. Como embaixadores, embora vivamos segundo os preceitos do reino de onde nós vivemos, mas não respiramos o ar desse lugar. Você está entendendo? Nós vivemos aqui as realidades culturais em que nós estamos inseridos.
Espiritualmente nós somos maiores do que exteriormente. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo jaz no maligno, mas esse maligno não pode atingir o nosso interior, porque o reino de Deus está dentro de nós. A glória do Senhor hoje está dentro de nós, mas naquele dia, no dia do arrebatamento, quando a trombeta tocar, a glória não só estará dentro de nós, a glória estará dentro dos nossos corpos e emanando para fora. Você entendeu? A corruptibilidade será revestida pela incorruptibilidade, será superada pela incorruptibilidade, o corpo glorificado, um corpo imortal. Então eu sempre digo para os meus alunos, para você ter ideia, assim, é o seguinte: uma pessoa quando vai chegando já na minha idade, 50 anos e tal, aí vai para os 60 e tal, o que é que acontece? As pessoas começam a notar que já não ouvem tanto quanto ouviam tão bem. Por mais que você viva uma vida natural, mas é difícil você chegar aos 70 anos, por exemplo, ouvindo igual quando tinha 15 anos, 10 anos, não é verdade? Ou vendo igual. Por exemplo, eu estou usando esse óculos aqui, porque apesar de eu ter uma vista muito boa, meu irmão, até os 40 e tantos anos, 47, 48, minha vista era, eu lia essa bulazinha de remédio de longe, assim, 1 metro de distância eu conseguia ver. A minha vista era muito boa mesmo. Mas como eu estou ainda debaixo dessa sujeição aqui na Terra, a minha vista comecei a precisar de óculos para ler, né? E para ver vocês aí. Tá? Esse tipo de coisa com o corpo glorificado não vai acontecer. Quem usar óculos não vai usar mais óculos, sua vista vai ser 100%, tá? 200%. Assim como era a vista de Adão e Eva. A audição, 100, 200%. Olfato, paladar, o corpo não morrendo mais, não se desgastando, todo mundo sendo jovem, todo mundo cheio de luz, irmão. É uma outra realidade, mas nós já temos direito a essa realidade, e essa realidade vai começar a se cumprir, presta bastante atenção nisso, no momento em que nós ouvirmos a trombeta de Deus, e a trombeta de Deus está para tocar a qualquer momento, irmãos. Não é só por causa do Covid-19. Nós estamos agora aproveitando esse momento em que estamos tendo essas quarentenas para poder ensinar a respeito desse assunto. Mas não é tipo assim, o pastor está preparando porque parece que o negócio é sério, né? Então o Covid-19 é a sinal, e vai acabar todo mundo e a gente está preparando o povo. Não, irmãos, não é por isso não. Né? Pode ser que esse negócio daqui a 2, 3 meses acabe toda essa doença aí, tudo volta ao normal e pronto. A questão não é essa. Nós não movemos por causa de supostos sinais ou por causa de coisas exteriores. Nós nos movemos pelo Espírito e pela palavra. E esse ensino da palavra não é agora que é novidade. Isso vem há 2000 anos sendo ensinado. Né? Aliás, é uma coisa muito interessante que as pessoas que não creem nessa iminência do arrebatamento, né, que dizem que nada. Tem uns que acreditam que nem vai ter arrebatamento. Eu não sei como é que é isso, mas tem gente que acredita que nem vai ter arrebatamento. Tem gente que acredita que não vai ter milênio, quando a Bíblia diz claramente que haverá milênio. Mas um dos argumentos que eles sustentam é que os discípulos passaram aquele tempo todo, não aconteceu nada. Mas preste atenção, essa é justamente a prova contrária. Porque se os discípulos estavam crendo numa vinda iminente de Jesus, que eles pensavam que ia ser naquele momento, é a maior prova de que o arrebatamento que eles acreditavam, que eles pregavam e que eles criam, era iminente, podia ser a qualquer momento, porque eles estavam esperando para aquela época. Você está entendendo? Se eles estavam esperando para aquela época, isso prova que biblicamente o correto é esperar para qualquer momento sem ter qualquer sinal. Essa é a esperança do Senhor. E Pedro, em 2 Pedro, diz também isso, fala que o povo dizia que a gente está esperando desde os nossos pais e nada aconteceu. Veja, isso é mais uma prova. Os pais apostólicos, segundo a história da igreja, são os discípulos dos discípulos, tá? Então havia os discípulos, depois os seus discípulos são chamados de pais apostólicos, pessoas que pregavam a palavra, que eram bispos em determinadas igrejas, pessoas que estavam à frente da igreja, e essa carta de Pedro diz assim, desde o tempo dos pais que a gente não ouve nada, todo mundo diz que vai ser a qualquer momento e ninguém vê nada. E aí Pedro diz o seguinte, é porque Deus está agindo com misericórdia e espera que todo mundo seja salvo, e eu creio nisso, irmão. Esse tempo todo de 2000 anos é porque tem um período profético em que essa pregação foi dada essa responsabilidade para a igreja, é a dispensação da graça. Deus
espera que todos sejam salvos. Na verdade, Paulo escreveu para Timóteo e disse que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Claro que todos os homens não serão salvos, mas essa é a expectativa do coração de Deus. Deus dá chance para todo mundo. E é por isso que as pessoas que não recebem Jesus vão para o inferno. Porque a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de forçação, que força a barra. Não é uma mensagem de manipulação. Não é uma mensagem pesada. Não, o jugo e o fardo do Senhor é leve, é suave. É uma mensagem suave. Não é uma mensagem de condenação. É uma mensagem de salvação. E até Paulo, quando cita esses textos sobre o arrebatamento, ele diz, consolai-vos, o último versículo, eu acho que é o 18, diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolem uns aos outros com essas palavras. Essa palavra que nós estamos trazendo não é uma palavra de medo. Assim como o apóstolo Paulo, que nós estamos ensinando a você, uma palavra de consolo. Você não precisa ficar triste porque o seu parente, sua mãe, seu avô, sua avó já partiu para o Senhor. Você vai se encontrar com ele. Se ele recebeu Jesus, você pode ter absoluta certeza que você vai se encontrar com eles, nos ares, nas nuvens com o Senhor. Isso é uma promessa de Deus. Ele está dizendo, Paulo está dizendo pelo Espírito Santo aqui para a igreja, não fiquem tristes, não fiquem atemorizados. Lá em Tessalonicenses ele diz, olha, que nenhuma carta ou qualquer ensino, alguma coisa que falem até você, traga temor e vocês fiquem atemorizados, julgando que o dia do Senhor já chegou. E aí ele diz, não, o dia do Senhor não chegou, porque a prova que o dia do Senhor chegou é quando for revelado o anticristo, o iníquo. Então, isso significa que a primeira coisa que vai acontecer quando começar o dia do Senhor, que começa a grande tribulação, que é quando o primeiro selo é partido e aparece aquele primeiro cavaleiro branco, que é uma tipologia do anticristo ali, né? O primeiro cavaleiro vem com um marco na mão e uma coroa, está falando de um poder militar limitado e uma coroa, um poder político montado num cavalo branco, que está dizendo que ele vai pregar paz, um crescimento da humanidade, uma evolução humana. Então quando começa aquilo é o aparecimento do iníquo. Isso só vai acontecer na grande tribulação. A igreja não vai estar inserida. Então ele mandou aquela carta, aquela 2 Tessalonicenses, porque estavam dizendo, olha, começou a grande tribulação, meu Deus. Isso é importante, porque tem pessoas que estão ouvindo essa história aí do Covid-19 e ficam dizendo, será que começou a grande tribulação? Né? Aí, claro, aí houve um vulcão que explodiu, um terremoto não sei aonde, uma enchente em tal lugar. Aí diz, começou a grande tribulação? Irmãos, não começou a grande tribulação. A grande tribulação só irá começar quando nós partirmos desse lugar. Aleluia. Nós somos a noiva de Cristo, irmão. E o noivo Jesus vai se encontrar com a noiva nos ares para o casamento, as bodas do Cordeiro, que Jesus disse lá naquela última ceia, olha, eu não vou beber de novo do fruto da vide, senão naquele dia, na casa do meu Pai, aquele dia que está preparado. Que dia é esse? O dia do casamento, das bodas do Cordeiro, das bodas do noivo Jesus com a noiva. É um momento de festa, é um momento que vai durar 7 anos, porque aqui embaixo, 7 anos, vai ser 7 anos de grande tribulação. Então nós estamos como a noiva, sendo preparado, adornado para a volta do noivo, irmão, para que ele nos resgate, nos tire. Por isso que a palavra é rapture em inglês e é harpazo no original grego, que significa o resgate. Né? A ideia é como aquelas histórias, né, medievais em que um príncipe ia lá resgatar a princesa que estava numa torre. Então a ideia é como essa. O príncipe Jesus vem resgatar a sua princesa, a noiva, irmão, para que ela não sofra durante o período da grande tribulação. Por si só, isso já é bastante lógico. Fora as inúmeros textos bíblicos e a teologia bem firmada e bem concisa, ainda tem isso. Né? O fato de que a noiva será resgatada claramente pelo noivo para o casamento, lá na casa do pai do noivo que está sendo preparado para esse casamento. Você entendeu, pessoal? É muito claro, é muito límpido e não é momento para tristeza e muito menos para medo.
Fora que, além de tudo isso, irmãos, nós temos recebido uma palavra da fé que é mais do que suficiente para a gente entender que aquilo que Paulo disse. Nós cremos, nós também falamos. E nós não vivemos segundo o que nós sentimos, ou o que vemos ou ouvimos, mas nós vivemos ou devemos viver segundo aquilo que nós cremos. Amém? Então, essa leve e momentânea tribulação, porque essa é leve mesmo, é menor do que a época dos apóstolos. Essa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória maravilhoso. Estamos terminando agora, 20 segundos, e eu espero que esse assunto do arrebatamento maravilhoso e tenha enchido seu coração, amém? E eu vou terminar dizendo a grande e maravilhosa declaração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.